Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Henrique, nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Terminei de fazer a minha leitura da tarde de hoje, Li capítulo de número 11 de Mateus, mas eu quero trazer uma palavra de reflexão para o seu coração e para o meu coração nesta tarde, ainda no capítulo 10, de Mateus. O texto que nós lemos ontem à tarde, e que fala sobre os 12 e a sua missão, Esse texto, principalmente aqui do versículo 1 até o versículo de número 5, vai falar sobre o momento que Jesus escolheu os seus 12 discípulos, E comissionou eles ao ministério da pregação para fazer ali também o anunciado do reino de Deus. Interessante que eu quero chamar a atenção aqui, é que nós sabemos que os 12 discípulos, os 12 apóstolos que Jesus chamou para si, para fazer junto com ele o trabalho do anunciado do evangelho, nós sabemos que cada um desses 12, cada um deles, com exceção de Judas, o Iscariotes, eles prosseguiram após o chamado, após Jesus ser conduzido aos céus, eles prosseguiram com o ministério do anunciado do evangelho. Todos nós sabemos que cada um fez o seu trabalho, o qual tinha sido designado por Jesus, Para ver que nós sabemos que, com exceção de João, apenas João não foi, não morreu como sacrifício, não foi morto, não foi assassinado, mas todos os demais passaram por essa situação de ser assassinado, cada um de uma forma diferente. João foi o único que ficou até o fim da vida, Mas assim, o que eu quero chamar a atenção neste vídeo é o seguinte: nós sabemos que cada um desses discípulos e desses apóstolos, eles tiveram o seu ministério particular, pregando o evangelho, passando pelas aflições, passando pelas as adversidades da vida, mas poucos deles têm relatos históricos, sobre o ministério particular deles. Eles estão, logicamente, com o nome escrito aqui, nessa passagem que nós lemos, mas no decorrer do Evangelho, do Novo Testamento, poucos têm o seu nome divulgado na questão do ministério particular. E o que eu quero dizer com isso? É que Jesus ele escolheu 12 de primeira, Sabemos que depois Jesus escolheu outros 70 e depois outros foram comissionados, ao ministério evangelístico, mas interessante saber que alguns têm a história relatada, na Bíblia, dos seus feitos, mas outros, poucos são citados, Aqui tem alguns que só mesmo na escolha são citados. E o que isso quer dizer? É que muitas das vezes nós somos chamados para um determinado ofício na obra, no reino, E nós queremos que o nosso nome seja notado, Nós queremos que o nosso nome seja anunciado, Muitas das vezes nós fazemos alguma coisa na obra de Deus, no reino de Deus, mas queremos ser vistos por isso. Interessante que todos os 12 fizeram o seu trabalho, O que foi escolhido depois que Judas se suicidou, o que foi escolhido também cumpriu com o seu ministério. Mas isso não quer dizer que os que não foram citados na Bíblia, eles não tiveram o seu valor. Eles não trabalharam, não, pelo contrário, estavam trabalhando assim como os outros, que a Bíblia também cita o ministério particular. Eles estavam trabalhando. E o que isso tem a ver comigo e com você? É que se nós fomos chamados, comissionados a um ministério, ao trabalho do reino de Deus, ao anunciado do evangelho, façamos isso. Não para querer ser notado pelos homens, não para querer que a nossa história seja escrita nos livros históricos, Para que um dia alguém venha falar, porque o irmão Henrique, porque o pastor Henrique fez. Não. Nós devemos fazer por amor ao reino.
Independente se alguém vai citar o seu nome ou não, se vai citar o meu nome ou não, façamos com amor e por amor ao reino de Deus, à obra de Deus. Jesus disse que aquilo que faz a mão direita, a esquerda não deve saber. Isso fala dessa questão de que façamos sem anunciar, né? Sem querer essa vaidade, dessa fama, né? Porque isso é uma fama. Quando você tem essa ânsia de querer que as pessoas saibam o que você está fazendo, isso é uma fama. E isso não é o que Deus quer para nós. O que Deus quer para mim e para você é que nós façamos a obra com amor, na simplicidade, na verdade, na sinceridade, dentro de um propósito honesto. E não preocupado se o meu nome vai estar lá na lista dos que serão envaidecidos, dos que serão anunciados, né? Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com isso. Não, o meu nome vai estar na lista dos que vão ser... como é que eu posso dizer? Elogiados, né? O meu nome vai estar na lista dos que vão estar sendo elogiados. Se não tiver, eu não vou fazer. Não, eu vou fazer independente, porque eu fui chamado para fazer. Então, Jesus chamou 12 aqui nesse texto de Mateus capítulo 10, e nós sabemos que todos os 12 trabalharam dentro daquilo que foi possível fazer, mas que nem todos estão com as suas histórias relatadas na Bíblia. Mas isso não tira o mérito e o valor do trabalho daqueles que fizeram e que não foram anunciados. Assim como há muitos mártires, muitos trabalhadores do reino de Deus que trabalharam e o seu nome não estão anunciados. Pessoas que a gente nem sabe quem são, mas o feito está aí. Ganharam almas, anunciaram o reino, ajudaram os órfãos, as viúvas, as pessoas carentes, pessoas que se doaram para o bem do próximo e que não são nem notados. E isso não tira o mérito do que foi feito por essas pessoas. Então esse tem que ser o meu propósito e o seu propósito, concernente àquilo que fazemos e devemos fazer para com o bem do reino de Deus. Se o teu nome vai ser citado ou não, não é essa a preocupação. A preocupação é fazer com amor e por amor ao reino de Deus. Então, independente de que se a tua história vai ser colocada nos livros ou não, faça sempre com muita dedicação. Assim como todos esses homens fizeram por amor a Cristo, pagaram o seu preço, mas tudo que foi feito por amor, foi feito por amor ao reino de Deus. Assim seja no meu e no seu coração também, essa aplicação dessa palavra, para que assim possamos viver diante do Senhor. Amém? Então eu quero deixar aqui essa palavra para você e para mim, nessa tarde de terça-feira, e que Deus abençoe, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.